passaram a ser bem-vindos e anotados cuidadosamente. Dormir com Mercian parecia uma entrada para seu universo e com várias observações. Passei a desconfiar que o sexo tem muito mais que prazer e satisfação. Através dele, os indivíduos trocam informações genéticas em uma dimensão que ainda não é conhecida. O sexo traria aos seus participantes uma viagem por dentro de um universo racial, genético, virtual de cada um. Seria literalmente uma viagem para dentro do outro, uma leitura de carne e das raças existente em sua companheira de cama. Algo tão simples, mas que, segundo as minhas observações, ia muito além do contemporâneo. A simples troca de líquidos prazerosos escondia uma leitura profunda um do outro, que poderia trazer profundas transformações. Cada vez que me deitava com Mercian, algo em mim era acrescentado pelos códigos secretos do amor. Os sonhos vinham como águas, descendo a ladeira em tempos de chuva, como se quisesse me ensinar alguma coisa. Nas noites junto a Mercian no Forte Velho, eu sonhava profundamente. E em sonhos, eu estava em uma floresta diante de uma grande cachoeira que tinha pedras pretas como ferro ao lado da água que caía. A água era limpa e doce para beber. Água fresca que alegrava a alma. Depois de beber aquela água, me sentei ao lado e comecei a observar a paisagem bonita e viçosa. Oi, Ivan Soares de Goa Hooper. Olha, pedra que fala! De repente, todas as pedras começaram a falar de uma vez só muitas coisas, e eu não entendia nada. Existia dois grupos de pedras, um do lado direito e outra do lado esquerdo. Algumas, ao falar, saía de suas bocas bolhas de ar e água que possuíam olhos. Umas pedras produziam bolhas suaves e com aspecto que era do bem. Já as outras bolhas eram feias, pretas, roxas e tinham os olhos maus. As bocas das pedras não paravam de falar e muitíssimas bolhas eram produzidas. Quando as bolhas boas caíam na mata, as plantas ficavam viçosas e verdinhas. Mas quando as bolhas más caíam na floresta, secavam tudo, transformando tudo em um deserto imenso. Eu me assustei em meu sono, porém ele não parou e as bolhas continuavam sendo produzidas pelas bocas das pedras. As pedras boas, quando caíam em animais, eles cresciam e saíam pelo mundo correndo e felizes. Já quando as bolhas más caíam em algum animal, eles ficavam doentes e rabugentos. Parem agora! De tanto falarem! Parem! Ivan Soares, fala com a gente! Ivan Soares, a gente fala mesmo! A gente não vai calar! Não vai calar, não! Nós não vamos calar, não! Eu disse pra parar agora!
As pedras não pararam de falar, e o mundo inteiro ia se enchendo de suas bolhas. Umas bolhas davam vida, outras tiravam a vida e o brilho das coisas. Comecei a jogar pedras nas pedras, para ver se as bocas paravam de pronunciar coisas que transformavam em bolhas. O quê? Para de jogar pedra, Van Soares! Para de jogar pedras, Van Soares! Para! Quê? Deixa a gente em paz, nós queremos é falar mesmo! Parem com isso! Vocês estão estragando a floresta inteira! Já que umas bolhas dão vida e cores e as outras tiram a vida e as cores das coisas, parem com isso! Estas bolhas boas são as bênçãos proferidas e a tudo dá vida. Gera uma boa sorte sobre o que cair. Já as outras bolhas más são maldições que destroem a vida, a esperança e tiram as cores da existência. A boca do homem é sua maior sementeira, e de suas palavras se alimentará a sua existência. Todos que amaldiçoam são vítimas de suas palavras, e os que abençoam são beneficiados, de uma forma ou de outra, pela bênção que invocou. De uma forma ou de outra, pela bênção que invocou. Saiba, Van Soares, que o homem será escravo de suas palavras e o senhor de seu silêncio. Então me diga como vencer as bolhas más. Gerando o dobro de bolhas boas, enfrentando as más sem medo, pois o homem necessitará enfrentar as suas maldições se quiser destruí-las. Então saí atrás das bolhas más, as destruindo com as minhas mãos. Porém eram muitas, muitas, não dava para vencê-las. Van Soares, para apagar um fogo, temos que ir na sua origem. Combata o mal com o bem, só assim ele não produzirá mais. Fiquei pensando em meu sonho o que significava o código dito. Então, instintivamente cheguei ao lado das pedras, que soltavam bolhas más, e tudo que ela dizia, eu as rebatia com um antônimo em voz alta. Maldito, infeliz, nada dá certo. Bendito, feliz, tudo dará certo. Amaldiçoado, infeliz, triste. Abençoado, cheio de graça, alegre, feliz. Cada palavra que a pedra dizia, eu falava o antônimo, bem na frente dela, e as bolhas de luz saíam de minha voz até a pedra. Por um momento, nada parecia mudar. Até que aquelas pedras, depois da minha boca as perdoarem, passavam a soltar bolhas de vida, que em tudo que tocasse dava vida e sorte. Falei tanto que cansei, mas ao cair exausto entre as pedras da cachoeira, percebi que aquelas pedras só soltavam bolhas boas, que davam vida à floresta e a tudo que tocasse. Isto mesmo, Van Soares. Só vencerá as maldições quem enfrentar suas maldições, produzidas pelos pais ou pessoas próximas. Lembre-se, da boca do homem que comerá o homem. Eu sou a carne,
Eu sou matreira, eu faço e desfaço. Eu faço o que eu quero, eu sou gananciosa. Eu me emociono e também sou fria. Eu sou tudo e não sou nada. Eu sou a carne, e a carne não segue lei nenhuma. Eu não sigo lei nenhuma. Eu sou casada com o corpo, mas eu não sigo lei nenhuma. Eu sou dona de mim. Eu sou a carne. E o meu nome é carne. Prazer, muito prazer. Eu sou fria, eu sou quente, eu sou falsa. Eu sou verdadeira. Sou animal indomável. Eu sou mansa quando quero. Eu sou a carne, casada com o corpo. Satisfeito com o resultado da cachoeira, continuei indo para a floresta grande e densa. Em meus sonhos, eu caminhava e dizia para mim mesmo que iria vencer sem temer. Andando em meus sonhos, topei com um homem com cara de esperto, que disse: Quem sou? Diga-me. Sou a sustentação daquele que faz o bem ou o mal. E sem mim, nenhum homem poderá fazer essas ambas as coisas. Diga-me, quem sou? Não sei quem é você. Quem é você? Não sabe? Eu estou bem abaixo de seu nariz e dentro dele também. Quem sou? Não sei quem é você. Diga-me. Em alguns lugares eu sou adorado e em outros sou julgado. Quem sou? Olha, não sei, é tudo muito confuso. Sim. Me diga quem sou. Sou casado com uma mulher chamada Carne. Não sei, simplesmente não sei. Você e outros terão que me ouvir, pois ninguém consegue viver sem as minhas opiniões. Quem sou? Não sei ainda. Não sei. Meu nome é Corpo, que cada um terá que levar para onde for, pois ao mesmo tempo que sou conduzido, conduzo. Sou um companheiro para toda a vida, produzo prazer e dor aos meus possuidores, mas sem mim nada resta além do vazio. Levo ao pecado, mas conduzo aos pés de Deus. E para Ele, trabalho. Sou esperto, sou nécio, filósofo e ignorante, mas por mais que perturbe, ninguém se vê livre de mim. Através de mim matam e dão a vida, e em mim até o Altíssimo remiu os nossos pecados através de sua morte. Sem corpo, ele não poderia morrer para dar a vida, mas se alguém ouve a minha esposa e segue os caminhos loucos, acabará em escuridão. Eu sou o corpo, e quem está livre de mim só é chamado de morto. Aquele homem com cara de esperto falava verdades e se dizia ser o corpo, dando uma característica mística ao meu sonho. Deixei aquele que falava comigo e fui mata dentro de meus sonhos. Até que passei por uma árvore carregada de frutos. Passando por debaixo, a minha cabeça bateu em um dos seus frutos. Ei, cara, cuidado com essa cabeça grande. Quem foi que falou? Quem foi? Então olhei e vi que aquela árvore tinha bocas e olhos, e todos os seus frutos eram parecidos no início com fruta-pão. Eram cabeças de homem, mulheres, crianças, adolescentes. Era uma imensa árvore que falava, e todos os seus frutos eram pessoas que se comunicavam umas com as outras, trocando opiniões, informações ou simplesmente observavam. Oi, Van Soares de Igor Hooper. Oi,
Quem é você? Este cara é meio doido, mãe. Olha a cara dele, como é engraçada. Meus filhos, tenha calma. Não fale assim do rapaz. Esse cara tá meio confuso. Tá meio confuso mesmo. Ô Soares, pra onde vai? Para o Atalaia render a guarda cansada. Todos em uma só consciência e uma só consciência em todos. Todos nós somos um e um somos todos nós. Como? Todos em uma só consciência e uma só consciência em todos. A vida é bem mais do que pensamos, e o que pensamos é bem mais que a vida. Ele não está entendendo de nada, mãe. Existe fruto da união das nossas consciências, e uma consciência que pertence a todos, uma consciência coletiva. Deus? Não! Deus é o Supremo Criador, possuidor de sua consciência sagrada. Uma pessoa única no universo, mas Ele fez sobre toda a Terra e toda a existência sistemas autônomos que têm vida, voz e vontade. Você já mandou seu coração bater hoje? Ou mandou o sol nascer hoje de manhã? Não. O mundo e todos os universos criados por Deus foram dotados de sistemas autônomos que interagem entre si, não sendo necessário Deus descer do céu para que cada coisa seja executada. Aquela árvore era a vida com seus frutos, e as pessoas, as consciências, que são muitas, mas vêm de uma única e formam uma única. Existe uma consciência geral que é formada por cada um de nós, como se as nossas mentes formassem uma única, que geram tendência e influências em todos. Enquanto eu falava com aquela árvore, uma de suas cabeças, frutos, já velhinha, cai do pé e morre no chão. De onde caiu aquele fruto, nasceu aquela cabeça jovem que começou logo a falar sem parar. Veja, mãe, nasceu mais um filho seu, e ele parece com o fruto da galha 6, aquele que foi há muito tempo. Ô Soares, as consciências são únicas e nunca repetidas com seu espírito, mas a força da matéria com seus instintos e reações são repetidas pela vida, seguindo até uma ordem numérica. Sendo assim, um grupo já extinto poderá se reagrupar no futuro através de seus filhos. E mesmo que seus espíritos sejam diferentes de seus antepassados, as informações da matéria gerarão tendências. Sendo assim, um neto de 4ª geração poderá herdar os meus dotes na carne e na alma, mesmo que não tenha o meu espírito? Sim, você é único, mas geneticamente poderá passar informações precisas aos seus. E depois de um tempo e a metade do outro, nascer uma soma. Uma pessoa com características na carne semelhantes. Passamos para os nossos filhos muitíssimas informações que vão muito além da cor dos cabelos e olhos. Passamos todas as histórias e caráter que temos. Lembre-se que Jesus foi o segundo Adão, mesmo vivendo tão distante em tempo do outro. Foi o segundo representante da humanidade. A vida é uma grande somadora e de vez em quando as somas dão resultados parecidos, mas nunca iguais.
A força e a vitalidade se repetem, como as tentativas da natureza de chegar a um objetivo. Além das consciências dos homens, existem uma somadora que gera tendências, recompensas e punições. A vida responde e faz voltar o que nela foi praticado, com a exceção do perdão que anula essa lei. O mundo da consciência do homem não acaba quando ele acaba. Ela se transfere para o centro das árvores que aguardam, corpo para a terra, a alma para as árvores e o espírito para Deus. O homem compreende, mesmo que não entenda. O homem, quando morre, não morre. Pedaços de sua carne ainda vivem em seus filhos. Você, Van Soares, é composto de pedaços de seu pai, sua mãe, avós e avós. Todos eles garantiram vida quando você passou a existir. De fato, é desta forma que o homem nunca deixa de existir. Ele apenas passa para outra coletividade. A sua carne, Van Soares, repassa suas informações para outra carne. Uma soma para outra soma. Desta forma, todos são uns e uns são todos. Despedi-me daquela louca árvore que não parava de falar com seus muitos frutos falantes. Era até engraçada com aquelas muitas cabeças a falar sem parar. Mas as suas palavras, apesar de serem cheias de mistérios, eram sábias e faziam a minha cabeça pensar sem parar, que a minha mente não entendia. Parece que realmente vivemos entre dois mundos. O mundo das realidades físicas e o mundo das realidades virtuais. Todas as vezes que deitamos e dormimos, entramos em outras dimensões. E uma multidão de comunicações enigmáticas surge em nossa mente. Não existe nada sem uma finalidade neste mundo. Tudo tem sua razão de ser. Os sonhos não fugiriam desta regra universal. Desde que conheci Mercier, estes fenômenos começaram a acontecer, como se dela eu tivesse recebido um presente de Deus. Na vida, quando os sonhos se acabam, só nos restam horríveis pesadelos. Cada vez mais eu aprendia com os sonhos, e algumas vezes passei a ver cenários virtuais acordado, como em uma visão espiritual. Novamente Frei Domingues me disse que era a manifestação de um dom espiritual de Deus. Haveria, segundo Frei, pessoas oprimidas por espíritos que viam coisas, mas existiria um dom de Deus dito na Bíblia que demonstra esta possível capacidade que para mim no início era fantasticamente assustadora. Passei a ver luzes de diversas cores e à medida que elas passavam, as cores mudavam. Mas os sonhos continuavam sendo uma maravilhosa e enigmática viagem. Na minha rotina, continuei a sonhar ao lado de minha amada Potiguara. E em um desses sonhos, encontrei duas mulheres que viviam brigando. Mas era a irmã que tinha a responsabilidade de criar a sua irmã mais nova, chamada Sanidade. Tudo tem uma razão lógica de ser. 1 mais 1 sempre será 2.
E 2 mais 2 sempre será 4. O que seria do mundo sem mim? A lógica. Eu sou a razão. E o quadrado, e tenho sempre razão. Tenho sempre a razão matemática de ser. Eu sou as cores da vida. E como seria chato o mundo sem mim, cheio de razões matemáticas? Eu sou a alma da razão e tenho as minhas próprias razões que as razões comuns não entendem. Como seria chato o mundo quadrado sem as ondulações de minha presença? Você sempre coloca tudo a perder. Você não tem lógica. Lógica? Quantos erraram utilizando você? Quando você falha, sou eu que sustento tudo. Você é tão certinha, mas os que utilizam seus serviços erram também. Você é louca, descontrolada. Quantos loucos e psicopatas te utilizam? Então aquelas mulheres passaram a brigar e, deixando a sanidade no meio da floresta, a chorar muito. Elas discutiam muito e a criança sanidade chorava, enquanto os animais e as aves perigosas, famintas, olhavam para aquela pequenina criança indefesa a chorar. A lógica parte para cima da emoção e as duas rolam agarradas pelo cabelo em meio às folhas da floresta do Forte Velho. Lobos e jaguars olhavam com saliva em suas bocas, prontas para atacarem a sanidade, que se desmanchava em lágrimas, vendo suas duas irmãs mais velhas a brigarem. Você é instintiva e louca e faz coisas sem pensar. E você que é lenta e burocrática e por muito pensar nada faz. O prazer se encontra em mim. Sou eu que faço existir. O prazer nasce de mim. A lógica. Tudo é resultado de uma ação lógica. Enquanto as duas irmãs brigavam irresponsavelmente, a sanidade corria sérios riscos. Um jaguar selvagem vem sorrateiramente e pega a sanidade pela blusa e sai devagar, enquanto suas duas irmãs saem a tapas. O jaguar matreiro era seguido pela ave preta da depressão aguda e da incapacidade mental. Cadê a sanidade? Cadê a sanidade? Meu Deus, Ave Maria, crê em Deus Pai, cadê a sanidade? Então, desesperadas, correram mata dentro. Sanidade! Ô, sanidade! Sanidade! Cadê você, sanidade? Ô, sanidade! E em uma rapidez desenfreadas, acharam o jaguar e a ave preta prontos para uma refeição suculenta. A ave era grande e, para proteger sua refeição, atacou a emoção e se agarrou com aquele imenso pássaro preto. Já o jaguar atacou a lógica, que se atracou com ele, e nesta cena, ambas lutavam com todas as forças. A luta foi muito grande, mas as duas juntas acabaram afugentando o grande jaguar e a ave de rapina de cor preta. Juntas, a lógica e a emoção retomaram a posse de sanidade
E mesmo em diferentes mundos, elas se completam com suas muitas diferenças. Quando as duas irmãs, lógica e emoção, se dividem, elas que são as guardiãs da sanidade, acabam perdendo a mesma para a loucura e a depressão. Animais ferozes vivem atrás da sanidade, e se a emoção e a lógica se dividem, não poderão reter a sua ação. Em meus estudos de oficial holandês, estudei muitas culturas e as mais desenvolvidas acreditam no espiritual, nos mistérios transcendentais. Os egípcios, os judeus, babilônicos, a Índia e muitos outros povos antigos de incrível destaque na ciência e na filosofia. Crer em Deus não representa um atraso, como muitos acreditam, mas um avanço, já que esta ideologia acompanhou os povos mais desenvolvidos da Terra. A fé e o amor são os estágios mais evoluídos do ser humano. Nos meus sonhos, árvores falavam, aves também, e muitos mistérios iam se desvendando à minha frente, me dando uma ideologia diferente. Em meu mundo virtual, as árvores do Forte Velho falavam e mantinham uma grande conversa entre elas. Então o gato enganou o cão, que ficou com rixa até os dias de hoje. Veja, quem está escutando? Van Soares de Guarroper, está escutando? É muito estranho árvores falarem. Van Soares, sempre falamos, vocês foi que nunca nos escutaram. Toda a natureza fala. O homem é quem se recusa a ouvir a sua voz. Calem essa boca. Calem, a rainha está acordando. Aquelas árvores ficaram como soldados perante o despertar da árvore rainha. Ah, como dormir. Quem é você? Oh, rainha, sou Van Soares. Sou a velha gameleira, a rainha desta floresta. Sim. Nossa rainha, salve a grande gameleira. Salve a rainha, salve. É isso aí, desse jeito. Viva a grande gameleira. Van Soares, o que vês em minhas mãos? Uma semente? Todas as opções estão certas, mas o que eu tenho na ponta dos meus galhos, mãos, e cabe em seu bolso. É uma floresta compactada, um universo compactado, cheio de vida, esperando explodir. A semente é uma das maravilhas que Deus criou, pois dentro desta casca existem milhões e milhões de árvores, cada uma com sua semente. Maravilha da natureza e a semente. Van Soares faz parte da dinastia verde e sem nossa existência nenhum ser vivo existiria. Da grama à água marinha, até as mais altas árvores, todo ser vivo depende. Através de nós vem a vida, e não é à toa que a vida e a morte foi colocada por Deus em duas árvores. Somos a dinastia verde e toda a vida depende de nós. Viva Gameleira! Viva! Viva Gameleira! Respeitar as árvores é respeitar a vida, pois dela vem a vida.
E mesmo que exista água e sol, com terra pronta para dar a vida, se não houvesse grama, lodo e árvore, não haveria vida. E todos amavam sua rainha, a Gameleira, que tinha uma filha em cima da terra que debruçava próximo à lagoa do Paó. Por onde ele andava, ouvia as árvores do forte velho falarem. Parecia uma festa. Uma feira muito ativa. Uma falava disto, outra falava daquilo. Que festa! Ao aproximar da praia, ao lado da restinga, a floresta falava muito e o mar ouvia suas vozes. Quando de repente percebo no solo algo estranho, parecia boneco de barro, parte dentro do solo e parte sobre ele, como se estivesse deitado com o rosto para cima. Me assustei um pouco, mas continuei a observá-lo. Repentinamente, este boneco se levanta e em pé se estica, como se estivesse acordado de um profundo sono. Durante alguns minutos ele estica as pernas, braços, pescoço, até que do céu ouviu-se uma voz: apresenta-se a ele! Então houve um grande rebuliço entre os arbustos na floresta daquela região. E repentinamente surgiu toda espécie de animal de dentro do mar. Eram muitos e várias espécies eu não conhecia. Sons de todas as espécies de animais foram ouvidos de dentro dos arbustos, quando 7 animais se apresentaram ao homem boneco de barro. Cada espécie de animal trouxe seu líder e apresentou ao homem. 7 animais principais se apresentaram no início das apresentações. Rei dos animais, o carneiro, a cobra, o macaco, o gato, o boi e o cão. Relâmpagos disparavam no céu e estes animais começaram um a um a correr em direção ao homem. Eles corriam e saltavam no peito do boneco de barro e entravam dentro dele, como se passassem a fazer parte dele. Quando o animal entrava no homem, a mesma tendência ia aparecendo com ele por alguns instantes. Todos corriam e saltavam dentro daquele homem. Sempre acompanhados de relâmpagos que iluminavam todo o céu, que estava nublado, com uma nuvem azul escura. Um a um saltava dentro daquele homem boneco, e logo passava a fazer parte do interior dele. Uma multidão de animais saltaram dentro do homem, trazido pelos seus representantes. Quando todos os animais estavam dentro do homem, fazendo parte da sua natureza, os animais disseram: seja nosso representante, nos proteja e domine sobre nós.
tinha dentro dele toda a representatividade dos animais, passando a ser o seu superior sobre a terra. A cobra deu a ele a sua sabedoria, o elefante e assim por diante. Cada animal deu ao homem a sua contribuição e deu o seu melhor. Estes animais passaram a fazer parte da personalidade do homem. E em uma vez ele agia como o elefante, e em outra como o macaco, a serpente, o gato. Mas aquele homem ficou muito poderoso e se engrandeceu muito através da sua força e beleza. Então ele passou a perseguir os seus irmãos de carne, os animais. Passou a matá-los, maltratá-los, fazer deles escravos, sem dar o devido valor à sua natureza. Ele matou a todos os animais que pôde encontrar. E quando sobre a terra não mais havia animais, ele começou a ferir a si mesmo, a cortar os seus braços e pernas, até mutilar-se totalmente. Moribundo, ele cai sobre a terra solitária e morre. Então uma voz falou: Poderá sobreviver um rei que destruiu a todos os seus súditos? Poderá sobreviver uma árvore se todas as suas raízes forem arrancadas? A alma sobreviverá sem seus componentes principais? A carne do homem pertence à terra, ao barro e a alma aos animais, pois dentro dela existem todas as espécies de animais que já existiu sobre a terra. A carne pertence à terra, que a deu. A alma aos animais que a formou e o espírito a Deus que o deu. De forma que o homem é um ser pluralizado. Os sonhos se revelavam à minha mente como se estivessem pressa em me ensinar algo. Olá, 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 Vô Soares! Passeando como um rei na terra dos potiguaras? Você é o pajé dos potiguaras agora, sabia? Terra poderosa não é aquela que tem grandes guerreiros, mas é aquela que tem grandes mulheres, que ensinam seus filhos a guerrearem desde o ventre. São elas, Vô Soares, que nos ensina a sermos fortes. Você é um espírito? Não, sou uma memória viva, pois tudo é vivo, Vô Soares, até o que está morto. Aquele guerreiro chinês era muito firme e parecia um bravo oficial chinês. Por que está aqui, nesta parte do mundo? Fomos nós que descobrimos esta terra, antes que vocês imaginassem existir. Andamos por todas estas terras, apoiadas por potiguaras e cariris, e deixamos filhos em algumas nativas. Estávamos atrás do mineral sagrado da Serra da Catingueira, e o mapa nos dirigia a esta região. Viemos atrás de um metal mágico para as nossas espadas se tornarem mágicas. Antes de vocês pisarem nesta terra, nós descobrimos toda esta região. O que queres me mostrar, bravo guerreiro? Deixa o meu exército! Na praia do Forte Velho estava um exército de soldados que pareciam bem treinados. Eles estavam vestidos de uma roupa típica que possuíam espadas e flechas e braceletes de ferro que iam até o cotovelo, luvas pretas e uma cobertura mista de ferro e ouro preto que ia da cabeça até os ombros. Aqueles militares eram diferentes, como se fizessem parte de um exército de elite.
Só neste lugar os antigos apontavam que existia um metal mágico no interior dessas terras, que ao colocar na espada, a espada se tornaria mágica e interagia com a nossa inteligência. Então fomos criados para vir atrás deste metal e por isso descobrimos estas terras lotadas de índios antes de qualquer branco pisar por aqui. Qualquer exército com esta metal, com esta espada, venceria qualquer exército. Imagine um metal que interagisse magicamente com a cabeça do guerreiro e que, ao pensar, o metal alteraria a sua força. Quem não queria uma espada desta forma? Então fomos treinados para cruzar os oceanos até estas terras e ir em direção ao interior, junto às pedras do Mateus, atrás deste mineral. Desta forma, descobrimos esta terra de selvagens e ficamos por aqui. Veja, Vô Soares, como treinamos as nossas naturezas. Então daqueles soldados saíram animais, tigres, ursos, macacos, cobras e vários outros animais. Com todos aqueles animais andando, dava medo. Os soldados, por sua vez, treinavam aqueles animais dentro de suas capacidades específicas. O tigre e os cães eram treinados de um jeito, o macaco e a cobra de outro. Eles eram severos e batiam naqueles animais quando eles erravam. Ensinavam exaustivamente os animais até eles aprenderem a utilizar toda a sua capacidade. O macaco e o tigre, a cobra, o urso eram submetidos a uma grande pressão para eles manifestarem naquele treinamento melhor. Depois de muitas instruções e treinamentos, os soldados exaustos se deitaram no solo do Forte Velho. E os animais específicos de cada um saltou dentro deles. Novamente, depois de um tempo, o soldado de elite se colocou de pé. Sabe qual é o segredo do nosso exército, Vô Soares? Nós treinamos os nossos instintos animais. Pois existem inúmeros animais dentro de cada homem. De sorte que cada animal existe em cada pessoa. Em cada um treinamos para nos defender, atacar os outros animais existentes nas demais pessoas, nos demais guerreiros. Somos guerreiros, Vô Soares. E os nossos animais instintivos habitam em nós. Para sermos vencedores, precisamos treinar os nossos instintos animais e cada um ficará forte. Pressão, esta ligação dos meus sonhos com animais é enigmática demais. Porém, ao ver o reverendo pregar, ele declarava estas características na Bíblia. Por exemplo, Jesus é demonstrado na Bíblia como o Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, e até o Espírito Santo foi comparado com uma pomba, e apareceu em forma de pomba sobre Jesus. Entre os meus sonhos, não pareciam tão estranhos assim. Segundo a teologia, animais representam nações e pessoas, dando algum sentido à multidão de sonhos que estava tendo. Quando o chinês se retirou de minha presença, em um redemoinho, um outro personagem estava em minha frente. Uma mulher muito linda e desejável à vista, seminua, panos finos cobrindo seu corpo, bem esculturado. Apesar de sua incrível beleza,
A sua aparência não parecia confiável. Não era daquelas que merecia total confiança.